E finalmente chegamos ao último capítulo de estatística e também ao último capítulo de matemática do 10º ano, que é sobre dados bidimensionais. O que é isto dos dados bidimensionais? Os dados bidimensionais, no fundo, ou bivariados, são normalmente dados que são obtidos por pares. Por exemplo, se quiséssemos saber a relação entre a altura e o peso das pessoas numa certa cidade ou numa certa povoação, recolhíamos esses mesmos dados, o peso e a altura de cada um dos indivíduos da amostra. Portanto, no fundo, para o mesmo objeto são recolhidos dois valores. Aqui, por exemplo, temos o número de empregados por empresa e os salários em centenas de euros. Uma empresa que tem um empregado gasta 400 euros ou 4 centenas de euros em salários e por aí fora. Bom, dos primeiros gráficos que estão associados a este tipo de amostras são o diagrama de expressão. O que é que este diagrama de expressão tem? É uma espécie de nuvem de pontos onde estão assinalados todos os pares que aqui estão. Portanto, consideramos para o eixo do X o número de empregados, para o eixo dos Y os gastos em salários e colocamos aqui para o ponto 1,4, para o primeiro ponto, o ponto 2,5 para o segundo e por aí fora. As calculadoras fazem este diagrama, aliás, vou já aproveitar para explicar como é que se fazem este tipo de diagramas, quer com a Casio, quer com a TI. Portanto, na Casio, podemos ir aqui à parte de Stat, quando estiverem no menu, e na lista 1 e na lista 2 colocam os vossos valores. Neste caso, o X vai desde 1 até 8 e depois o Y, aqueles valores que eu terminei aqui há pouco. E basta clicar aqui em Graph. Vejam se o vosso setup está em condições. Portanto, se vocês carregarem aqui no Set, no F6, o grafo é da lista 1 e da lista 2. E as marcas que são utilizadas. A frequência, quer dizer, cada ponto aparece uma única vez. O scatter, creio que tem a ver com o facto dos pontos estarem todos espalhados. Se tiverem nestas condições e mandarem desenhar o gráfico 1, vai-vos aparecer esta nuvem de pontos exatamente igual àquela que eu construí aqui, provavelmente com uma escala um bocadinho diferente. Está bem? Como é que isto se faz na TI? Na TI, vamos a Stat e em Edit vai-nos aparecer as listas. Colocamos os valores aqui nas listas, eu aproveitei, já o fiz. Antes de desenharem os pontos, têm que estar bem definidos aqui em StatPlot. Estão a ver aqui por cima do Y, está aqui StatPlot. Carregam em Second e vão a StatPlot e logo na primeira opção, carreguei novamente no EXE, carreguei no Enter. Deve estar, normalmente isto está off, cliquem no On e depois aqui em baixo, se quiserem a nuvem de pontos, metam os pontinhos aqui e depois lista 1, lista 2 e a marca. A única coisa que falta fazer ainda para que o gráfico seja bem desenhado é escolher uma boa janela, uma janela adequada aos dados. E eu fui aqui a Window e meti para o X mínimo 0, para o X máximo 10, porque o X vai desde 1 até 8, deixei alguma margem. E para o Y mínimo meti 0 e para o Y máximo meti 25, mas o que importa é que os valores todos estejam compreendidos dentro deste intervalo e agora se mandarem desenhar vai-vos aparecer também uma lista de pontos semelhante àquela que também foi obtida na Casio. As diferenças são mínimas. Bom, que conclusões é que nós podemos tirar sobre esta nuvem de pontos? A primeira diz respeito ao facto de se as variáveis estão ou não estão de uma certa forma associadas uma à outra. E vamos essencialmente estudar a associação linear entre as duas variáveis. O que é que isto quer dizer? Que se duas variáveis estão positivamente associadas, quer dizer que o aumento dos valores de uma variável provoca linearmente, mais ou menos em linha, o aumento também dos valores da outra, e também há negativamente associadas, quer dizer que o aumento de uma provoca a diminuição da outra. Não é o caso do nosso exemplo, claramente aqui pela nuvem de pontos dá a sensação que ao aumentarmos o x, o y também aumenta, e até parece-me que é um aumento em linha. Portanto, há outro tipo de crescimentos, nós não vamos estudá-los a fundo, aliás, não vão ser sequer estudados, mas porque vamos ficar apenas pelos crescimentos lineares. Relativamente à última situação, é quando as variáveis não estão associadas
variadas e a 90 pontos aparece assim meio aleatória, não se consegue saber ao certo qual a relação entre eles. Há um parâmetro que permite chegar à conclusão se de facto as variáveis estão linearmente correlacionadas ou relacionadas ou não, que é o R, que é o coeficiente de correlação linear. Como é que este se calcula? Bom, a calculadora vai nos permitir fazer o cálculo do R, já vamos ver como é que isso se faz, especialmente na Casio. O meu modelo da TI ainda não faz o cálculo da R, porque é relativamente anterior, mas eu vou explicar depois o que acontece nos modelos mais recentes. Este coeficiente de correlação linear, que normalmente se representa por um R minúsculo, varia desde menos 1 até 1. Se ele for muito próximo de 1, a correlação linear é positiva e forte. Se for muito próxima de menos 1, já é de esperar, a correlação linear é negativa e forte também. E quando ela anda próxima de 0, a correlação é fraca. Tá bem? Pode ser fraca positiva ou fraca negativa. Na calculadora já vamos ver como é que se obtém isto e também o diagrama a reta de regressão. O que é que acontece? Se vocês olharem aqui para esta nuvem de pontos, dá a sensação que haverá aqui uma reta que se irá enquadrar dentro destes pontos. A calculadora faz o cálculo direto dessa mesma reta, do declive, que neste caso nós chamamos de A, e da ordenada na origem, que é o B, dessa mesma reta. Como é que se faz? Podemos ir aqui aproveitar esta nuvem de números e vamos a Calc e escolhemos aqui o X. Estão a ver? Escolhendo o X, aparece-nos aqui o A, o B e até o coeficiente de relação. Estão a ver aqui o coeficiente de correlação? O 0,9928, portanto, que indica mesmo a correlação linear positiva forte entre as duas variáveis. Como é que se desenha essa mesma reta, agora que já temos o A e o B? Eu estou a utilizar aqui o A e o B e não o M e o B, por causa também dos parâmetros que aparecem na calculadora. Para mandar desenhar é só carregar aqui em Draw e aparece logo a reta devidamente desenhada na vossa calculadora. Nas TIs, esta TI que eu tenho aqui, e este modelo é já bastante antigo, provavelmente vocês nem sequer têm este modelo, não tenho o emulador de um mais recente. Vocês podem calcular este A e este B da reta de regressão, simplesmente fazendo o seguinte. Vão a Stat outra vez, vão à opção de Calc e escolhem aqui a quarta opção, que é o LinRes. E depois de escolherem o LinRes, fazem, entre parênteses, eu costumo fazer isso, a lista 1, lista 2. E fecham o parênteses. As listas vão-se buscar mesmo por cima dos números, fazendo second em cima dos números. E ele calcula, esta calculadora calcula o A e o B, provavelmente a vossa também já tem ali o R, e até o R ao quadrado. Depois como é que se faz o desenho desta reta? Bom, nada mais simples. Vamos à parte do Y e metemos esta função. Aqui está 2,26 mais 1,32, então eu meto 2,26 que é o AX, mais 1,32. E se mandarem agora desenhar, vão-vos aparecer a nuvem de pontos, juntamente... Ui, que eu acho que não meti o X. Não meti o X, lá está. Por isso é que estava a dar uma reta horizontal. Então vamos meter o X, mandamos traçar, e agora sim, lá está. Uma reta, parece-me a mim, que se ajusta perfeitamente àquela nuvem de pontos. Nas relativamente recentes, eu estou a falar relativamente, 5 ou 6 anos atrás, as TI já fazem o cálculo do R neste mesmo parâmetro, no mesmo sítio onde eu fui buscar este cálculo do R. Qual é a vantagem do coeficiente de correlação e da reta de regressão? Bem, já vimos qual é que é, não é? Diz-nos se existe ou não correlação linear positiva ou negativa, ou se não existe entre as duas variáveis em causa. E a reta permite obter estimativas para valores que não estão na tabela. Imaginem que queríamos saber quanto é que uma empresa gastaria se ela tivesse 20 empregados. Então vamos aqui ao coeficiente, vamos à reta de regressão e no sítio onde está o X substituímos por 20. Isto pode-se fazer manualmente com a calculadora e conseguimos saber quais é que seriam os gastos em empregados por uma empresa que tivesse 20 trabalhadores. Portanto, esta é uma das grandes vantagens da reta de regressão, porque permite obter estimativas. Elas têm uma certa margem de erro, já é de esperar, não é? Por isso é que se chamam estimativas. No entanto, muitas vezes correspondem até de maneira real àquilo que acontece para as duas amostras em causa. Bem, e sobre esta matéria, pouco mais há a dizer. Se vocês já devem ter reparado que praticamente a calculadora faz-nos tudo relativamente a este mesmo tipo de problemas associados a dados bivariados.
resolvam exercícios sobre estes assuntos. Mais uma vez, eu continuo a achar a parte estatística extremamente acessível, não deixem de treinar, resolvam agora exercícios sobre este tipo de problemas. Tá? E até uma próxima aula.